Olá, pessoal! Bem-vindos a uma nova aula com a Hello Brasil, aprendendo o português do Brasil. Eu sou a Daiane e, como sempre, estou muito contente por mais esse vídeo com vocês. E eu sou o Benício. Hoje a gente vai conversar sobre uma visita incrível que fizemos aqui em São Paulo, no famoso Museu do Ipiranga. Aquele é um lugar cheio de histórias, de arte, conhecimento, muita natureza e grandes surpresas para crianças e adultos. Então, se você está aprendendo o português do Brasil e quer conhecer mais sobre nossa cultura e a história, segue com a gente. Porque hoje vamos ter uma aventura muito divertida e cheia de conhecimento. Isso mesmo, Benício! Então, pessoal, fica com a gente, porque vamos agora começar essa viagem maravilhosa no tempo. Tem muita coisa divertida para aprender, não percam essa aventura. Eu me recordo bem daquele dia da nossa visita ao museu. O céu estava azul, quase sem nuvens, e a temperatura suave, típica de um dia de primavera. Quando chegamos, o prédio do museu surgiu entre as belas árvores do Parque da Independência. Um cenário muito bonito e empolgante. Foi isso mesmo! Aquele prédio é muito imponente e lindo. Foi construído no final do século XIX, inspirado em palácios da França e da Itália, você acredita? Sim, é verdade. O prédio foi inaugurado em 1895, no mesmo lugar onde aconteceu o Grito do Ipiranga, em 1822, quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Ou seja, o museu não é só bonito. Ele representa o nascimento do Brasil como país independente. É uma prova real da grande história que tornou o Brasil o país diverso e grandioso que conhecemos hoje. O nome oficial é Museu Paulista da Universidade de São Paulo, mas todo mundo chama de Museu do Ipiranga, pela sua localização, que fica próximo de onde corre o rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. E Ipiranga vem da língua indígena Tupi, que significa Rio Vermelho, porque essa era a cor do riacho que passa lá perto até hoje, cruzando todo o bairro que também se chama Ipiranga. Já começamos aprendendo dois idiomas ao mesmo tempo, o português brasileiro e o indígena Tupi juntos. Esse realmente é um grande aprendizado sobre o Brasil. Logo que a gente entrou, eu fiquei encantada com o tamanho do salão principal e sua arquitetura. Aquela escadaria enorme parecia de um palácio digno de histórias. Foi uma sensação emocionante. É verdade. E no topo da escadaria está o quadro mais famoso do museu, Independência ou Morte, pintado por Pedro Américo em 1888. Essa obra retrata o campo de batalha onde foi proclamada a independência do Brasil. Isso em 7 de setembro de 1822. O quadro é realmente gigante. São mais de 4 metros de altura e 7 de largura. Uma obra para impressionar qualquer pessoa. Ele mostra Dom Pedro I às margens do riacho Ipiranga, levantando a espada e gritando: Independência ou morte, em uma cena única. É uma imagem que demonstra o quão grandioso era o desejo de liberdade, além de quase ser um gesto clássico, que vemos em tantas outras passagens dos grandes líderes da história do mundo. É uma cena cheia de emoção e movimento. Mas também é importante lembrar que o quadro é uma interpretação artística, não mostra exatamente como o fato aconteceu. Isso não diminuiu minha surpresa pela imponência do quadro. Na verdade, me fez pensar o quão intenso deve ter sido esse momento histórico. Sim, é isso mesmo, Daiane. Pedro Américo quis demonstrar o espírito de independência, a energia do momento. E não só a realidade. E toda essa emoção fica nítida quando estamos de frente ao quadro. E é isso que torna a obra tão poderosa, com tanto significado, porque ela mistura arte, história e sentimento.
É o tipo de arte que faz a gente sentir orgulho da origem histórica do nosso país. Além do quadro da Independência, o museu tem muitas outras atrações incríveis. O museu possui um acervo de mais de 450 mil itens. São exposições que exploram a história do Brasil através da abordagem de temas como a história da cidade de São Paulo, a evolução do trabalho, suas casas e objetos e a transformação do território. Além do mobiliário e objetos históricos, como objetos de decoração, vestuário, moedas e medalhas, e itens que ajudam a entender a vida cotidiana e as mudanças socioculturais entre os séculos 17 e 20. Eu adorei ver todas aquelas roupas antigas, os vestidos do século XIX, os móveis em madeira escura e também todos os detalhes delicados da decoração. Tudo muito rico e muito bem preservados. Eu gostei muito das armas, dos mapas e dos objetos usados pelos bandeirantes, os exploradores que ajudaram a expandir o território brasileiro naquela época. As obras de arte que retratam personalidades políticas, membros da nobreza e cenas históricas. E também os retratos de figuras importantes, como Dom Pedro II, a Imperatriz Leopoldina e vários artistas e cientistas, que, antes de tudo, formam nossa verdadeira riqueza cultural e histórica. E sabe o que achei legal? O museu mostra também a evolução da cidade de São Paulo, de um pequeno vilarejo até virar uma metrópole de hoje, onde prédios e avenidas enormes antes não existiam. Sim, e ainda mais depois da grande reforma e reabertura em 2022, o museu ficou ainda mais moderno e interativo, tornando as visitas muito mais interessante e divertida para todo o público visitante. É verdade, Daiane. Agora tem vídeos, grandes telas digitais e até jogos educativos para as crianças terem uma maior imersão de conhecimento. Painéis digitais e materiais multimídia. As exposições contam com recursos tecnológicos, incluindo áudio e vídeo, que complementam a exibição dos objetos históricos. Eles são usados para fornecer informações adicionais, apresentar diferentes pontos de vista e enriquecer a narrativa histórica. Há experiências imersivas em algumas exposições, como a que mostra a maquete da cidade de São Paulo em 1841. São utilizadas experiências imersivas para transportar o visitante no tempo. Isso tudo e mais acessibilidade tecnológica. O museu utiliza a tecnologia para inclusão, oferecendo recursos como vídeo-libras com legenda, audioguias em formato web para uso no próprio celular, em português, inglês e audiodescrição em português. É um lugar perfeito para famílias, estudantes e para todos que querem praticar o português enquanto aprendem sobre a história do Brasil. E a gente não pode esquecer dos lindos jardins do museu, né? Ah, não mesmo. Aqueles são jardins inspirados nos do Palácio de Versalhes, na França. Tudo simétrico, cheio de flores, caminhos e fontes incríveis. A flora inclui uma variedade de espécies que contribuem para o desenho formal, como roseiras, azaleias, buchos e palmeiras. A simetria é mantida de forma rigorosa, exigindo a remoção de plantas que crescem demais e desequilibram o conjunto. A principal atração é a grande fonte ornamental e o espelho d'água, que ficam em frente ao edifício do museu. Essas estruturas adicionam um toque clássico e elegante ao cenário. Além das fontes ornamentais, o projeto de restauração reincorporou chafarizes laterais, originalmente da década de 20, com uma função moderna, recreativa e interativa. Existem canhões d'água que jorram do chão, permitindo que o público, especialmente as crianças, interaja e brinque entre os jatos para se refrescar.
algo que se tornou uma atração popular em dias quentes. Aquele é o lugar perfeito para tirar ótimas fotos. Eu mesma tirei umas 20 fotos só ali. E bem em frente ao museu está o Monumento à Independência do Brasil, também chamado de Altar da Pátria. É uma obra do escultor italiano Ettore Ximenes, em parceria com Manfredo Manfredi, também italiano. Essa obra foi iniciada em 1889, mas só foi inaugurada em 1922, durante a comemoração do centenário da independência do Brasil. Debaixo desse monumento ficam os túmulos de Dom Pedro I e de suas duas esposas, as imperatrizes Maria Leopoldina, da Áustria, e Amélia Augusta de Leuchtenberg. Uma grande curiosidade é que Maria Leopoldina foi a primeira a ser sepultada nesse local, chamado de Cripta Imperial. Isso em 1954, após seus restos mortais terem sido trasladados do Rio de Janeiro. Em seguida, foi o imperador Dom Pedro I, que teve seus restos mortais trasladados de Portugal para o Brasil em 1972, nas comemorações dos 150 anos da independência. E por último foi Amélia Augusta, que foi trasladada de Portugal em 1982. Isso mesmo. É emocionante pensar que o primeiro imperador do Brasil está enterrado ali, no mesmo lugar onde ele proclamou a nossa independência. É um espaço cheio de simbolismo mesmo. Dá para sentir a história viva e, ao mesmo tempo, a alegria da liberdade. Uma coisa que me marcou muito foi como o museu mostra o processo de formação da identidade brasileira. Algo bem profundo, com grande significado. Sim, ele guarda não só as histórias dos governantes, mas também de pessoas, indígenas, imigrantes, pessoas escravizadas, trabalhadores. Realmente uma grande fonte de informações sobre a formação do povo brasileiro. É muito importante entender isso para compreender o Brasil de hoje. Um país com muitas culturas, sotaques e tradições. A mistura de diversas origens e etnias. Uma das mais variadas, com toda certeza, não é verdade? E é essa mistura de culturas que faz o Brasil ser tão especial, tão rico culturalmente, um prato cheio para quem tem fome de conhecimento. O Museu do Ipiranga ajuda a gente a pensar sobre quem somos e sobre o valor da independência, da arte e da educação. É algo que não só os brasileiros deveriam conhecer melhor, mas todos. Porque conhecer a história de uma nação é reconhecer suas origens e seus valores. É como uma aula de história, mas com emoção no coração. Tudo fica mais vivo, mais colorido. Quando se está num ambiente como esse, parece que os anos passados ainda ecoam pelo ar. Então, pessoal, se vocês vierem a São Paulo, não deixem de visitar o Museu do Ipiranga. Vocês irão adorar. É um passeio lindo e cheio de aprendizado, e uma ótima forma de praticar o português brasileiro de verdade, e de quebra conhecer um pouco da história do Brasil. Se vocês gostaram deste episódio, compartilhem, se inscrevam no canal e contem pra gente nos comentários o que acharam. Isso mesmo, Daiane. E se alguém já visitou esse museu, coloca aí nos comentários também pra gente saber. E quem sabe no próximo episódio a gente não pode visitar outro lugar histórico do Brasil e vir contar para vocês. Isso é uma ótima ideia, Benício. Eu vou torcer para isso acontecer em breve. Então até a próxima, pessoal.